Acho que esse é um dos vídeos que vocês mais me pediram aqui no canal e finalmente chegou o dia de eu trazer para vocês o tour pelo meu guarda-roupa. Então hoje nós estamos num cenário diferente, diretamente do meu quarto, e eu vou apresentar para vocês o meu guarda-roupa oficial. Eu não vou apresentar o outro guarda-roupa, que é onde eu guardo os vestidos, porque eu ainda quero fazer uma reforma ali no outro quarto para ele se tornar o meu estúdio de gravações. Então hoje em dia o espaço lá tá todo bagunçado, mas eu prometo que assim que eu concluir a reforma e organizar tudo bonitinho, eu trago um outro tour do guarda-roupa de vestidos para vocês. Mas hoje eu vou mostrar o tour do guarda-roupa do meu quarto, que é onde eu guardo a maioria das minhas roupas, bolsas, sapatos. Então, vamos lá. Começando por essa porta do guarda-roupa, que é a porta que fica mais perto da entrada do meu quarto. Recentemente eu mandei arrumar, então ela tá assim, flutuando, andando perfeitamente no trilho. Antes ela tava com problema, mas eu mandei arrumar e eu falei, agora eu vou aproveitar para gravar o vídeo. E bom, nessa primeira parte eu coloco todas as minhas bolsas aqui na frente. Eu separei elas por cor, então nessa primeira fileira eu coloquei todas as bolsas pretas. Nessa segunda fileira eu transicionei do marrom mais escuro para o marrom mais claro, e essa rosinha pituca ficou sozinha aqui porque ela não tem companheira, só tenho ela de bolsa rosa. E aqui do outro lado eu coloquei as bolsas off-white e dourado. Então eu sempre tento colocar a bolsa mais pesada, né, maior, no fundo, e ir trazendo as menorzinhas para frente e também as mais leves. Então essas duas bolsas, essas três na verdade, bolsinhas que eu tenho, que são do mesmo modelo, elas são bem levinhas, então eu coloco elas aqui na frente. E essas mais pesadas, como por exemplo essa daqui, vou tirar para mostrar para vocês, que é uma bolsa maior, mais pesada, eu deixo ela lá atrás. Então, dessa forma fica melhor de ver, porque se eu colocasse essa pequenininha lá atrás, as maiores tampariam elas. Então, assim fica bem organizado. E eu quis colocar por cor para seguir a dinâmica dos sapatos, que depois eu vou fazer um vídeo para vocês focada só nos sapatos. Mas eu gostei dessa dinâmica, eu achei que funcionou bem assim. Indo para esse lado, eu tenho essa caixa organizadora aqui, que é uma caixa onde eu coloco os meus hidratantes. Então eu saio do banho, né, o meu banheiro fica ali atrás, eu saio do banho e aí eu venho, tipo, colocar o meu pijama ou me vestir. Eu sempre gosto de passar o hidratante no corpo antes. Então eu deixo tudo aqui, então esses são os produtos que eu uso. E também nessa caixa organizadora, eu coloquei esse rolo aqui, que é tipo um papel toalha texturizado, sabe? Parece mais um paninho. E ele é reutilizável. Então eu coloquei ele aqui com o objetivo de limpar todos os meus sapatos e bolsas antes de eu guardar no guarda-roupa. Então eu coloquei esse paninho e também esse álcoolzinho aqui, que tem um cheirinho ótimo. E aí, o que eu faço? Antes de eu guardar o sapato, antes de eu guardar a bolsa, eu borrifo, ó, o álcoolzinho no pano e passo para tirar, por exemplo, alguma sujeira. Então, principalmente essas bolsinhas mais claras, eu gosto de passar para poder tirar alguma sujeirinha que fica na lateral. Às vezes você coloca a bolsinha em cima de uma mesa e a mesa tá suja. Para você não guardar ela suja e manter também, óbvio, né, o seu guarda-roupa limpinho, você deixa assim esse paninho com um alquinho para poder limpar suas coisas antes de você guardar no seu guarda-roupa. E como eu falei, ele é reutilizável. Então, eu dobro aqui, coloco ele bem escondidinho e tá pronto. Eu vou tirar essa caixa para poder pegar uma outra caixa e mostrar para vocês uma outra organização que eu fiz recentemente. Aqui no fundo do guarda-roupa, eu coloquei essa caixa grandona com todas as minhas bolsas de festa. Eu sou apaixonada nessa caixa, ela tem o meu nome e ela é toda brilhante, dourada, e ela ficava escondida, eu não tinha função para ela. Então eu falei, acho que eu vou colocar as minhas clutches de festa, que são bordadas, que são mais delicadas, dentro dessa caixa aqui, porque assim elas estragam menos e elas ficam num espacinho só para elas. Então eu coloquei todas elas aqui dentro e eu dividi elas em saquinhos, porque assim elas não estragam. Então eu coloquei, ó, dentro desses saquinhos, e aqui tem a clutch.
Então ela não tem perigo de estragar, elas não ficam encostando e elas ficam bem protegidas. E aí também não fica aquela mistura de bolsa grande com bolsa pequena, né? Bolsa de festa, bolsa brilhante. Elas ficam aqui protegidas e super organizadas. E aí eu gosto porque essa caixa tem uma tampa e aí não vai poeira, então não estraga. E aí eu coloco ela lá no fundo do guarda-roupa. Esse meu guarda-roupa, ele tem essa vantagem. Ele é um guarda-roupa bem grande e bem fundo. Então eu consigo ir enfiando as coisas que eu tenho ali e mesmo assim fica super organizado. Agora, indo para essa parte superior aqui, nessa primeira porta do guarda-roupa, eu coloco todas as blusas. Então, eu sempre organizo, tento sempre organizar por cor, nem sempre dá certo, mas eu gosto também de organizar, por exemplo, as blusas sem manga, blusas com manga curta e blusas com manga comprida. E é assim que eu faço. Então, aqui nessa primeira parte, eu coloquei os bodies, né? Vocês podem ver que tem aqui as partes de baixo dos bodies, eu coloco eles pendurados, ó, nesses cabides que tem prendedor, tá vendo? Que assim eles ficam retinhos e eu consigo ver bem. Então nesse cabide, por exemplo, tem 2 bodies. Olha como que dá para otimizar o espaço. Eu coloquei esse de malha e esse também que é de tricô. Então eu gosto de colocar assim. E aí eu vou colocando aqui. Comecei. Ai, gente, esse guarda-roupa é muito grande, eu sou muito baixinha. Eu acho que os donos desse apartamento, eles eram altos, e eles fizeram tudo muito alto, e aí eu fico penando pra conseguir alcançar as coisas. Mas enfim, coloquei aqui, então, os bodies mais escuros, né, esse estampado, que eu acho que é uma das únicas roupas estampadas que eu tenho. Coloquei aqui os mais claros, e aqui eu segui para os mais coloridos. Então eu tenho esse rosa, tem essa blusa vinho, tem essas 2 blusas azuis e tenho também esse colete cinza. Depois desse colete eu já comecei a classificar por blusas de manga. Então eu coloquei essa camisa, né, de manga curta, esse outro body que tem manga, essa blusinha também tem manga, essa também e essa também. Por fim, terminou. E aí aqui eu coloquei as camisas e blusas de manga longa. Então eu tentei ir pelo mais claro para o mais escuro. Então eu comecei com camisas claras, tem esse body também de manga comprida que ele tá aqui, esse outro body de manga comprida, camisa jeans, camisa listrada, outra blusa listrada de manga comprida. E aí eu fui seguindo até chegar no preto. Nesse cantinho do guarda-roupa, que é um cantinho que fica assim, bem excluidinho, eu coloquei alguns conjuntos de parca e colete que são mais compridos. Então, para eles não ficarem aqui encostando na bolsa, eu falei, eu vou colocar eles no cantinho, porque aí eles não atrapalham, né, na hora que eu for puxar uma bolsa, por exemplo. E aí eu coloquei eles bem aqui nesse cantinho, ó. Então, aqui tem um colete, um conjunto de saia e também uma parca nesse verde militar. E aí elas ficam mais escondidas aqui. Bom, nas gavetas, eu não vou mostrar todas as gavetas para vocês, porque são muitas, mas basicamente eu deixo essas primeiras gavetas para lingerie, né? Então, para calcinha, sutiã, meia. Guardo muita coisa nessa gaveta aqui, por exemplo, faixa de roupa, sabe? Porque ela tem divisória. Então, tem uma faixa e eu deixo tudo aqui. E aqui essas gavetas são dedicadas às minhas roupas de academia, que receberam uma nova arrumação, então eu acho que vale a pena mostrar para vocês. Então, gente, eu arrumei essa gaveta dessa forma. Aqui eu coloquei os vestidos de beach tênis e as camisetas e também aproveitei para colocar os meus biquínis. Eles não estão nos saquinhos oficiais porque eu comprei uns novos saquinhos para colocar cada um deles, mas eu achei que assim ficou muito mais organizado, porque antes eles ficavam todos jogados numa gaveta. Então eu coloquei, ó, cada biquíni, tá vendo? Ó, mostrando aqui pra vocês. Cada biquíni nesse saquinho, que é saquinho de sapato, gente. Que tem essa partezinha transparente. E aí eu coloquei, assim, eles dobradinhos e coloquei eles em pé. Só que eu comprei no Mercado Livre aqueles saquinhos de organza, né? Que você puxa a cordinha assim e são transparentes. E aí eu vou trocar quando eles chegarem. Mas eu achei que assim já melhorou muito. Então aqui ficou camiseta, vestido de beach tênis e regatinha de academia. Nessa parte de baixo eu coloquei tops de academia e shorts. Antes eu
guardava tudo dobrado, mas ficava muito cheia a gaveta. E aí eu comecei a guardar assim em rolinhos. Eu vi algumas inspirações de arrumação e eu mesma fiz. Não ficou perfeito como uma profissional, mas eu achei que já melhorou muito o aspecto. Então eu guardo, por exemplo, ó, o top de academia assim, em rolinho. E aí eu classifiquei por cor. Então eu comecei pelos verdes, azuis até o branco, aqui pelo rosa até o preto, e nessa aqui eu segui a mesma dinâmica, que aqui são shorts, aqui são tops e tops. Na gaveta de baixo eu coloquei as calças de academia e os macacões. Então tudo isso aqui são calças ou macacões, macaquinhos. Eu tô numa fase que eu tô amando usar macaquinho pra academia, então acaba que eu tenho bastante. Esses são macaquinhos, né? E o resto são calças. Igual eu falei pra vocês, gente, assim fica muito mais fácil, que olha, eu tiro, eu vou usar esse macaquinho hoje. Então, ó, peguei aqui na gaveta, tirei, fica o espacinho dele perfeito ali, aí depois, quando ele volta da lavanderia, eu só coloco aqui e tá certo. E agora eu vou mostrar pra vocês a segunda porta do guarda-roupa, que é a porta que fica mais perto da sacada aqui do meu quarto, e é onde basicamente eu guardo as minhas calças, que ficam dobradas aqui, casacos, blazers e também outras partes de baixo. Então naquela parte eu coloquei somente blusas e partes de cima. Aqui eu já trouxe as partes de baixo e também coloquei blazers e blusas mais pesadas. Por quê? Porque elas acabam ocupando mais espaço. Então, se eu amontoasse todas as partes de cima ali, ia ficar muito cheio e eu não ia conseguir visualizar bem o que eu tenho. Então, eu trouxe pra cá e eu achei até que ficou bem organizado, porque eu não sei se vocês conseguem ver, tem uma divisória lá em cima, ó. E aí, eu marquei ali mesmo naquela divisória. De um lado, parte de cima, de um lado, parte de baixo. Eu achei que ficou bom desse jeito. E aí, o que eu quis fazer nessa parte aqui do meu guarda-roupa? Antes eu tinha uma grande dificuldade em guardar calças. E eu tinha essa parte de baixo inutilizada, né? No outro lado eu coloco as bolsas, coloco aquilo que eu mostrei pra vocês, e desse lado eu não colocava nada. Então eu falei, acho que eu vou começar a guardar as minhas calças dobradas e vem funcionando bem, tá? Então eu comecei a colocar elas dobradas. Acaba que amassa um pouquinho mais do que elas guardadas no cabide, mas eu não tinha mais espaço para cabide. Então tá funcionando bem. Desse lado eu coloquei todas as calças pretas. Então eu começo pelas calças que tem aquela perna mais larga, né? Porque elas são... acabam quando a gente dobra elas, elas ficam mais largas. E aí eu fui seguindo pelas calças que tem a perna mais fina. Então calça skinny, calça de malha. E aí eu fui colocando aqui. Desse lado eu coloquei todas, ou quase todas, porque vocês vão ver que vai ter uma exceção, calças jeans. Então eu segui a mesma padronagem. Começo pela calça que tem a perna mais larga, para a calça que tem a perna mais fina. Desse lado, eu quis classificar por cor, mas acabou que ficou um pouquinho perdido, porque eu achei que as cores não combinaram muito bem entre si. Mas coloquei uma calça branca embaixo, que é mais larga, e fui até a calça colorida de perna mais fina. E aí, nesse cantinho aqui, eu deixei essas duas calças vinho e coloquei especificamente essa minha calça jeans de brilho. Porque quando eu tava colocando ela com as outras calças jeans, tava saindo os brilhinhos dela, ela é bem delicada. Então eu falei, acho que eu vou ter que colocar ela junto com uma de tecido, né, pra não ficar arranhando. Então eu coloquei essa calça jeans em específico nesse cantinho, mas todas as outras jeans eu deixo de lado. Agora partindo pra essa parte aqui, que é a parte onde eu coloco partes de baixo, curtas e saias. Então aqui ficam os shorts ou saias que eu gosto de pendurar, vou mostrar pra vocês. Eu gosto de pendurar com o cabide de prendedor, né? Então eu uso esse cabide assim, que prende, porque aí o short fica bonitinho, ele mantém melhor, né, passado, as saias também. E aí eu coloco shorts e saias curtas nesses cabides, e aqui eu venho para as saias mid. Então as saias mid eu acabo precisando colocar elas dobradas no cabide, senão elas ficariam batendo aqui, ficaria com aquele tanto de coisa, sabe? Então eu coloco assim. E aqui eu coloco algumas exceções de calças.
Então, são aquelas calças que têm um tecido mais fino, né? Calças, por exemplo, de tricô, essas calças que são mais difíceis de passar, né? Então, elas precisam ficar no cabide. Eu coloco algumas, né, dessas exceções aqui de penduradas. E, nesse lado, os blazers e casacos. Quando eu olho esse tanto de blazer e casaco, eu penso, eu acho que eu moro no Rio Grande do Sul, né, gente? Porque aqui em BH nem faz frio pra usar isso tudo ao longo do ano. Mas eu tenho, assim, um certo apego com essas peças, porque realmente são peças que eu gosto muito, tem uma boa modelagem e tal. Então eu coloco, organizo, né, como vocês podem ver, por cor e peso. Então esse, por exemplo, é o meu casaco mais pesado que fica desse lado do guarda-roupa. Então eu começo por ele ser de couro, por ele ser preto. Esse blazer também é um blazer mais robusto. E aí eu venho seguindo. Esse daqui é de couro? Mas é uma jaquetinha cropped, então ela é um pouquinho mais leve. Esse blazer roxo, ele é bem pesado, ele é bem estruturado. Então eu começo por ele. Assim como esse verde. Já esse daqui é um blazer mais curtinho. Esse é um blazer de linho, então é mais leve. E aqui eu começo com algumas camisas. Eu até quero mostrar essa camisa pra vocês. Eu acho que tem, assim, uns 11 anos que eu tenho essa camisa e eu nunca usei ela, gente. Nunca na minha vida eu usei essa camisa. E eu guardo ela porque, na minha cabeça, um dia eu vou pra Barretos e eu vou usar ela em Barretos. Fala sério, ela não é a cara de Barretos? Ela é toda de couro suede, é a coisa mais linda. E eu nunca usei. Inclusive, ela até tinha uns botões diferentes e eu achava que eu não usava ela por causa dos botões. Aí eu mandei trocar os botões, achando que eu ia usar, mas não. Ela tá aqui esperando ansiosamente o dia que eu for pra festa do peão de Barretos e eu vou usar ela lá. Então ela vai ficar aqui guardada. E aí, seguindo, também tenho essa camisa de couro, que eu adoro, nesse tom café. E aqui, nessa parte, eu coloquei os coletes e os casacos de pelo. Então, tem esse colete, esse casaco de pele também é o xodó da minha vida. Eu ganhei ele de presente de 15 anos. E, gente, eu acho isso aqui a coisa mais linda e diferente do mundo. Já usei milhões de vezes. Às vezes eu pensava, nossa, mas um casaco colorido vou usar muito pouco. E ele combina com tudo, porque basicamente tem todas as cores aqui. Então combina com marrom, combina com vermelho, combina com esse tonzinho aqui, que é tipo um cru mesmo. E eu já usei muito, muito esse colete. Eu amo ele, ele é muito felpudo e muito fofinho. E aqui, os outros casacos de pelo. Esse colete maravilhoso da Zara, que também deve ter uns 10 anos que eu tenho ele. E a pele, né, da Zara é uma pele fake, mas mesmo assim, ela dura muito, tá, gente? Muito mesmo. Então, provavelmente já tem 10 anos que eu tenho esse colete. Ele tá aqui perfeito, intacto. E essa blusinha, né, esse casaquinho, que eu acho a coisa mais fofa do mundo. Ele era da minha mãe e ela me deu ele. Ele é tipo meio fofinho assim, muito fofo, um bolerinho, que eu também já usei milhares de vezes. E todo mundo me pergunta, ai, de onde é? Onde você comprou? Gente, eu não faço ideia, porque ele era da minha mãe e ele deve ter o quê? Uns 30, 35 anos. Mas tá aqui perfeito, intacto e eu uso muito. E esse foi o tour pelo meu guarda-roupa. Eu acho que eu mostrei pra vocês bem detalhado. Se vocês quiserem ver algo em específico, às vezes um tour pelas minhas bolsas, um tour pela minha penteadeira, deixem aqui nos comentários desse vídeo que eu vou adorar receber as sugestões de vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, se inscrevam aqui no canal e me acompanhem também lá no Instagram. Um beijo e até a próxima!